Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é vulcões e terremotos. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades do BNCC dessa aula. Interpretar fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis, e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. Muitos estudiosos, durante muito tempo, tentaram explicar como ocorreu a formação dos continentes. Apesar de muitos estudos, eles não conseguiriam comprovar essas teorias. Em 1913, o alemão Alfred Wegener conseguiu comprovar sua teoria continental. Através do estudo de fósseis das rochas, da sua geologia, ele conseguiu entender que animais que viviam numa região também viveram na mesma região. Ou seja, será que eles pertenciam inicialmente ao mesmo continente? Ele percebeu que o continente tanto da América como da África eram complementares, como se fossem peças de quebra-cabeça. Infelizmente, enquanto vivo, ele não conseguiu ter a sua teoria anunciada. Há milhões de anos, as massas da Terra formavam o que a gente chama de Pangeia. Então, observe a imagem. Inicialmente, a Terra era um continente só, chamado Pangeia. Devido à movimentação das placas, nós tivemos a separação desses continentes. Hoje, nós temos aqui a imagem da Terra como atua. Mas afinal, como que essas placas tectônicas se movem? As placas tectônicas são a estrutura rochosa do nosso planeta, presente ali na litosfera. As placas são blocos semirrígidos que formam a crosta terrestre. O movimento das placas é constante, aproximando-as e afastando-as. Abaixo das placas nós temos o magma, alta temperatura. O magma se move devido à corrente de convecção. Nós temos aqui correntes em que, na parte mais quente, de alta temperatura, ela acaba sendo menos densa e sobe. Já na parte que é mais fria, menos quente, nós temos as convecções, essas ondas que acabam abaixando. Consequentemente, esse movimento convectivo que acontece no magma faz com que as placas que estão acima se movam. As placas tectônicas são distribuídas por todo o mundo. Nós temos a placa da América do Norte, placas do Caribe, placa de Cocos, placa de Nazca, Juan de Fuca, Antártica, Australiana, Eurasiana, Árabe, Anatoliana, Indiana, placa africana, Sul-Americana, placa do Pacífico, placa filipina e placa somaliana. Essas placas possuem tipos diferentes. Nós temos chamadas placas oceânicas, placas que se encontram no assoalho do oceano. Placas continentais, que estão situadas sobre o continente. E as placas oceânicas e continentais, são intermediárias. Situam-se sobre o continente e também sobre o assoalho oceânico. Essas placas se movem. Então nós temos as placas que se afastam, que se aproximam. Como que acontece essa movimentação? O que acontece ali na região de contato? Nas chamadas placas com limite divergente, nós temos o afastamento das placas. As placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Já nas placas com limite convergente, ou seja, há uma aproximação, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Limite transformante. As placas deslizam umas nas outras, provocando rachaduras na região de contato. Vamos observar a última imagem com mais atenção, que é o limite convergente. Aqui nós temos as placas que estão uma sobre a outra, através desse choque. Por exemplo, nós temos uma placa continental e uma placa oceânica. Através deste choque, desse momento de convergência, a placa que está acima, ela fica sendo alavancada sobre a outra. Já a placa de baixo, pode ser a placa oceânica como exemplo, ela acaba emergindo. Então nós temos aqui essa convergência que acontece dessa forma que há o choque. Então nós temos aqui a formação, por exemplo, de cordilheiras de montanhas. Placas no Brasil. O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana. Então você perceba
Que nós não temos o Brasil situado em nenhum limite, nem convergente, nem divergente. Então a ocorrência de fenômenos como terremotos e vulcões são raríssimos. Vulcões nós não temos mais ativos. Isso devido à estabilidade da placa. É claro que alguns tremores são sentidos em algumas regiões de pequenas fendas. No Brasil, ocorrem sismos de pequena magnitude no desgaste dessas placas. Vulcões, uma das consequências do movimento das placas tectônicas. Vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida devido às altas temperaturas em seu interior. Então, o magma da Terra, que está ali presente na estrutura rochosa, ele acaba passando por esse cone, ou seja, ele avança sobre o vulcão e aí nós temos o magma que está ali no interior e passa a ser chamado de lava quando atinge a estrutura rochosa da Terra. Vamos entender como isso acontece. A movimentação das placas, altas temperaturas no interior do planeta. Então nós aprendemos que o movimento do magma na Terra, devido às correntes de convecção, favorece o movimento das placas. O calor desencadeia a movimentação circular do manto. Ali nós temos o movimento convectivo. O calor existente no núcleo da Terra é transferido para outras camadas da Terra. Quando as placas chocam-se, a placa mais densa afunda-se, retornando ao manto. Então, a placa que estava abaixo, a placa oceânica, ela acaba submergindo, voltando, se fundindo a parte do manto. Já a outra placa, que é aquela continental, ao sofrer a pressão, ela acaba sendo alavancada, ou seja, ela origina dobras da crosta terrestre. As dobras dão origem a pequenas ilhas vulcânicas chamadas de zona de subducção. Mais uma imagem para entendermos esse processo de formação. Aqui nós temos o magma pressionando e nascendo o vulcão no fundo do mar. Seguidas erupções aumentam o tamanho do vulcão submerso. E por último nós temos o vulcão que cresce até atingir a superfície e torna-se uma ilha vulcânica. Quais são os componentes de um vulcão? Vamos observar? No interior, a câmara magmática, onde está presente o magma. A chaminé, que é justamente essa estrutura dentro do cone que nós temos a liberação do magma. Chaminé secundária. O cone, que é a parte rochosa principal do vulcão. A cratera, local onde é eliminado o magma. E por último, nós temos nuvens de cinzas e gases. Quando o magma é expelido, há também a liberação de gases. Uma outra consequência do movimento das placas tectônicas são chamados terremotos. Como que eles acontecem? A interação entre placas tectônicas provoca uma zona de tensão. Então vamos recordar, as placas tectônicas estão se movendo, estão se chocando. Nesse local, há a liberação da energia. Quando a tensão supera a resistência das rochas, acontecem rompimentos. Mais uma vez, uma grande liberação de energia nesse momento. Há a liberação de grandes quantidades de energia na forma de tremores e vibração. Então, o terremoto é justamente a energia liberada provocando esses tremores. Vamos observar a imagem, nós temos aqui o chamado epicentro, onde acontece essa liberação, a onda sísmica que vai se propagando através do material, e nós temos aqui finalmente a falha, que é resultado desse tremor. Escala Richter. Medição da magnitude de um terremoto. Então foi criada para ser um alerta a regiões no mundo em que há o desencadeamento muito frequente dessas ondas sísmicas, desses terremotos. Dados absolutos sobre a liberação de energia em eventos sísmicos registrados em sismógrafos, né? É o aparelho que vai medir a quantidade de energia liberada nesse tremor. Vamos observar a escala Richter. Quando acontece a magnitude classificada entre 2 a 3,4, é um efeito imperceptível. 3,5 a 4,2, houve-se um barulho do tremor. 4,3 e 4,9 balança móveis e pode quebrar pequenos objetos. 5,0 e 5,9 desloca objetos pesados e racha muros. Magnitude de 6 a 6,9, danos consideráveis a edifícios. 7,0 a 7,3, danos graves a edifícios e quebra de encanamentos subterrâneos.
7.4 a 7.9, graves danos e destruição de prédios. E por último, acima de 8 é o que a gente classifica como destruição completa. Uma terceira consequência das placas tectônicas são os tsunamis. O que são tsunamis? Qual que é a diferença de tsunami para maremoto? Vamos entender? O tsunami é uma onda gigante que se forma no oceano por meio de perturbações nas águas. A perturbação pode acontecer desde o movimento das placas tectônicas, mas também por choques de meteoritos vindo do espaço. Esse tremor libera grande quantidade de energia e aí você tem o deslocamento de grandes volumes d'água. Então, é liberado inicialmente a energia, ao tremor, grandes volumes são liberados de água, movimentados. Há alguns estudos que mostram que os tsunamis podem chegar a 890 km por hora. Essa velocidade ela acaba sendo cessada quando chega próximo à orla, e aí você tem a altitude. Essas ondas chegam a 40 metros de altura, por exemplo. Agora nós vamos realizar exercícios sobre o tema. 1. Os terremotos são fenômenos naturais que geram grande impacto nas atividades humanas. Eles são gerados por meio da: letra A, lava oriunda de vulcões ativos na superfície terrestre. B, pressão entre placas tectônicas que formam a litosfera. C, movimentação planetária em torno do seu próprio eixo. D, diminuição dos níveis de gravidade ao redor do globo. Ou letra E, camada de magma localizada no núcleo do planeta. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Os terremotos são fenômenos oriundos da pressão exercida entre as placas tectônicas, que principalmente por meio dos movimentos de colisão, geram tremores de terra que causam diferentes impactos na superfície terrestre. 2. São consequências em termos de estruturas civis causadas pelos terremotos as alternativas listadas abaixo com exceção de, ou seja, qual é a incorreta? A. Destruição de residências. B. Rompimento de barragens. C. Incêndios na fiação elétrica. D. Elevação do nível dos rios. Ou letra E. Deslizamentos de encostas. Quais desses fenômenos aqui não está relacionado com esse fenômeno? Letra D. A elevação do nível de rios não está relacionada aos tremores de terra, mas sim, tradicionalmente, associada aos eventos chuvosos de grande magnitude. 3. A teoria da tectônica de placas, hoje mais do que comprovada empiricamente, explica fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as placas tectônicas, letra A, atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo as calotas polares. B. Movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente. C. Deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da crosta. D. Movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. Ou letra E. Encostam uma na outra e bloqueiam seu movimento natural, causando abalo nos mares. Qual é a nossa resposta? Letra C. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que deslizam ao longo do magma terrestre e por vezes chocam entre si, causando os tremores de terra. 4. Os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser melhor compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente a partir da verificação da alta densidade dos materiais que compõem a crosta terrestre, cuja composição rica em magnésio, ferro e silício promove falhas e rupturas. B. Descoberta do campo magnético gerado pelo núcleo terrestre, cuja interferência provoca instabilidade na consolidação do embasamento rochoso. C. Identificação das espessuras de cada camada, cuja proporcionalidade explica a fragilidade da porção mais externa. D. Constatação de que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada, cujos fragmentos respondem à convecção do magma. Ou letra E. Coleta de amostras ao longo das diferentes camadas, cujos materiais permitiram identificar graus de porosidade e resistência distintos. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. A crosta terrestre é formada por grandes blocos de terra
que se deslocam ao longo do magma, causando movimentos que geram fenômenos naturais, como os terremotos. Nós aprendemos que esses blocos são chamados de placas tectônicas. Vamos de dica? Dica de um filme que fala sobre esses eventos de movimento de placas tectônicas, principalmente relacionados a terremotos. Um terremoto atinge a Califórnia e faz com que um bombeiro especializado em resgates com helicóptero tenha que percorrer o estado ao lado da ex-esposa para resgatar a sua filha, que tem que sobreviver em São Francisco com a ajuda de 2 jovens irmãos. Esse filme está disponível, por exemplo, na Netflix. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre vulcões e terremotos. Eu espero você em uma próxima. Tchau!